Precisamos conversar, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu fiz um levantamento para mostrar para vocês uma realidade alarmante do Fluminense de 2019 até agora. As contratações que são feitas pela atual gestão, eu posso considerar assim, são as mesmas pessoas, apenas em cargos diferentes, agora em 2026. Muitos dos reforços que o Fluminense trouxe nesses últimos 6 anos tiveram um destino bem duvidoso, o que, para mim, comprova a enorme quantidade de equívocos na montagem de elenco. Vocês estão boiando ainda, né? Vocês vão entender depois da vinheta. Aqui no canal do Leandro Dias eu falo sobre futebol diariamente com foco em Fluminense. Você sabe disso e pode me ajudar deixando o like no vídeo e a inscrição no canal, tá bom? Eu fiz uma pesquisa extensa desde quando Mário Bittencourt assumiu a presidência do Fluminense. Então, o período observado vai de 2019 a 2024. Eu não contabilizei 25 e depois eu vou explicar por quê. Dezenas de jogadores foram contratados nesse período, alguns por empréstimo, outros sem custo de aquisição e muitas compras. E esse vídeo aqui é para mostrar o destino desses jogadores após deixarem o Fluminense. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vamos começar então do princípio. 2019 na tela. O primeiro contratado da gestão foi o Muriel, goleiro, que quando saiu do Fluminense foi para o AEL do Chipre. Você conhece? Não, nem eu. Então podemos dizer que teve um decréscimo na carreira. Ninguém sai do Fluminense para o Chipre e, opa, tivemos um plus. Não. O Nenê, que ficou um bom tempo no Fluminense, foi para o Vasco. É um clube grande, é um rival, mas subiu ou desceu na carreira? O Wellington Nem, cercado de expectativa, e vocês vão ver que o Mário gosta de resgatar o passado, trazer jogadores que fizeram sucesso anos atrás. Ele deixa o Fluminense e o clube seguinte foi o Fortaleza, que não é esse Fortaleza que nós vimos aí nos últimos anos, que disputou Libertadores, final de Sul-Americano. Era outro Fortaleza. O centroavante Lucão do Break, que jogou 6 partidas e fez 0 gol. Ele veio do Goiás e voltou para o Goiás logo depois de deixar o Flu. O Lucas Claro, que teve bons momentos no Fluminense, sim, ao lado do Nino, deixou o Flu para ir para a Turquia, que é um futebol rico, mas olha o clube, você conhece? Eyüpspor. E por fim o Ourinho, que delícia, hein, gente? Sai do Flu e vai para o Dinamo Minsk, da Bielorrússia, ou Belarus, como você quiser chamar. Sentiram a ideia do vídeo, né? Depois a gente troca uma ideia. Estamos só começando. Vamos para 2020. Fernando Pacheco, contratado com expectativa. Foi uma das primeiras compras da gestão. Naquela época, valores mais baixos. Custou ali pouco mais de 3 milhões de reais. Ele vem do Sporting Cristal, camisa 10 da seleção sub-20 peruana. Não performa e volta para o Sporting Cristal. Ele chegou a ser emprestado para o Juventude aqui. Acabou ali o contrato, o Fluminense, entre aspas, vendeu ele, nem chegou a receber o valor, deu para o Sporting Cristal e ficou com uma porcentagem ali. Esse foi o destino do Pacheco pós-Fluminense. E o Hudson, que segundo alguns tricolores, chegou a jogar de terno no Campeonato Carioca, só se for um outro terno, aquele terno onde você fica deitado num objeto de madeira. Porque ele deixa o Fluminense, que quase... por causa dele, iria perder o André para o Botafogo ou para o CRB, fica no Flu, sai e se aposenta, ainda processa o Fluminense e perde. Caio Paulista, esse aí a gente pode dizer que teve uma carreira bem interessante, porque ele sai do Fluminense, vendido para o São Paulo, depois joga no Palmeiras e atualmente está no Grêmio. Esse tem um empresário bom pra caramba. Sabe quem é esse F. Cardoso? Aí é o Felipe Cardoso, saudades, centroavante.
20 e poucos gols, 20 e poucos jogos, 3 gols, saiu do Flu, foi pro Vegalta Sendai do Japão. Não é um clube grande, né? Mas deve ter ganhado dinheiro. Mas não dá para dizer que subiu na carreira, né? Olha o Egídio aí, gente. Deixa o Fluminense e vai pro Coritiba. E o Iago Felipe, o dono do Fusquinha, aquele que faz média com torcida organizada, e uma ala grande da torcida do Fluminense o tem como ídolo. Sai do Flu, vai para o Bahia, começa ali como titular, depois vira reserva logo, depois de Mirassol e hoje está no Sport, vai jogar Série B. Virando a página, Henrique veio do Cruzeiro, faz aquilo que nós vimos, ou seja, não faz nada, e volta para o Cruzeiro, não consegue jogar nada, e na sequência encerra a carreira. O Michel Araújo vai para o São Paulo. Dá para dizer que desceu de degrau? Não, no mesmo nível ali. Depois joga no Bahia. João Lopes, goleiro, sai do Flu e vai para a Portuguesa, da Ilha, aqui do Rio de Janeiro. O Wellington Silva, atacante, revelado em Xerém, deixa o Flu para jogar no Gamba Osaka do Japão. E o Fred? Era o projeto mesmo. Veio, se aposentou. Danilo Barcelos, que o Mário se vangloriou de ter disputado a contratação desse jogador com o Cruzeiro e ter vencido, porque deu um contrato com um período maior do que o Cruzeiro ofertou. Ele sai do Fluminense e vai para o Goiás. E o Luca? Volta para Ponte Preta, clube onde ele teve sucesso no início da carreira. Estão percebendo o destino dos jogadores contratados pela gestão? Pouquíssimos exemplos de jogadores que deixaram o Fluminense, foram para a Europa. Alguém foi para a Europa aqui para ganhar muito dinheiro? No máximo vai para o São Paulo, aqui para o Grêmio. A gente vai ver mais. Estamos só em 2020. Seguindo. Vamos para 2021. David Braz fez parte da campanha do título da Libertadores de 2023. Mais um que vai para o Goiás. Sai do Flu, Goiás. Abel Hernandes, uruguaio, centroavante, vai para o São Luís do México. É um país que paga bem, é verdade. Mas o São Luís não é um clube grande. O Casares, apesar dos pesares, vai para o Metalist da Ucrânia. A Ucrânia já não era aquele país, né? A Ucrânia é basicamente Shakhtar, né, gente? Mas foi lá para tirar uma graninha. E o Bobadilha, o nosso querido Raul Bobadilha, folclórico, engraçado. O futebol não tinha. Mas ele deixa o Fluminense e vai jogar no Schaffhausen, da Suíça. Já ouviu falar nesse time? Não? Nem eu. O Manuel deixou o Fluminense agora. E por enquanto, gravando esse vídeo, ele continua sem clube. O Wellington Risadinha, prejudicou tanto a gente, né? Deixou o Fluminense para ir pro Avaí, gente. O Samuel Xavier continua no Fluminense. E o Rafael Ribeiro, que aos 26 anos foi contratado para o Sub-23, segundo o presidente. Voltou para o Náutico, de onde veio. O Nonato, o Fluminense acaba perdendo depois de ele fazer um bom 2022. O Inter resolveu vender ele para o Ludogorets, da Bulgária, gente. E o John Arias vai para o Wolverhampton para realizar o seu sonho. Tá curtindo? Vamos seguir. 2022, o Fábio, contratado naquele ano, continua no Fluminense. Olha aí o Cris Silva, o homem que brilhou contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. Saiu do Fluminense, mais um que foi para o Goiás. O Cano continua no Fluminense. O Natan Pescador não desceu, foi para o Grêmio. O Pineda, que Deus o tenha, voltou para o Barcelona do Equador e ficou até, infelizmente, tirarem a vida dele. O David Duarte, que veio do Goiás, foi para o Bahia. O William Bigode, que a torcida adorou, foi para o Atlético Paranaense ser reserva lá. Felipe Melo se aposentou. O Alan, que jogou muito em 2009 com o Fred, com o Michael Bolt, voltou. Já Mortinho da Silva foi jogar no QD West Coast da China. E o Marrone, voando nos treinos, retornou para o Midtjylland da Dinamarca. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Mas temos ainda 2023 e 2024. O Vitor Eudes continua no Fluminense. O Vitor Mendes, zagueiro, deixa o clube por conta daquele imbróglio da casa de apostas. O Marlon,
o zagueiro, que também veio com uma alta esperança do torcedor, foi para o Los Angeles, dos Estados Unidos. O Marcelo, lateral esquerdo, se aposentou. O Jorge, mesmo com muitos problemas físicos, conseguiu ir para o Santos, voltar para o Santos. O Guga continua no Fluminense. O Diogo Barbosa, que o Flu queria manter, mas o Fortaleza ofereceu um salário melhor, foi para lá. E o Thiago Santos, nesse ano, 2026, acertou com o Coritiba. Virando a página, Gabriel Pirani, estava emprestado ao Fluminense, foi vendido para o DC United dos Estados Unidos. O Lima continua no Fluminense. O Giovanni Manson, aquele menino magrinho, saiu do Flu e foi para o Amazonas. O meu filho, Danielzinho, foi para o Atlético Goianiense. O Léo Fernandes, que o Diniz não quis usar, acabou se transferindo para o Peñarol do Uruguai. O Lelê segue no Fluminense, o Keno, por enquanto, está negociando com o Coritiba. E o Johnny Gonzalez, assim como meu filho Daniel, foi para o Atlético Goianiense. Vamos para 2024. Felipe Alves, goleiro indicado pelo Diniz, Noroeste. O Antônio Carlos foi para o Sport. O Renato Augusto se aposentou, já não aguentava mais. O Gabriel Pires, com a sua mobilidade de um mamute, foi para o Panserraikos da Grécia. Hoje está na Portuguesa de São Paulo. Davi Terãs voltou para o Peñarol, não conseguiu jogar aqui. O Ian Lucumi, nem sei por que foi contratado, voltou para a Colômbia. Ele veio do Boca Juniors de Cali e voltou para Cali, dessa vez para o América. O Douglas Costa, que a galera também adorou, soltou fogos, foi para o Sydney da Austrália. E o Marquinhos foi para o Cruzeiro. Chegamos no final aí do slide 2024. Bernal, Fuentes, Ignácio, Serna, Nonato continuam no Fluminense. Thiago Silva foi para o Porto. E o Vitor Hugo, indicado pelo auxiliar do Mano Menezes, para o Amazonas. Agora você me pergunta, Leandro, por que você trouxe essas informações? Para mostrar a vocês como existe um processo, um projeto de inviabilização do clube. Percebam que a maioria esmagadora dos contratados pela atual gestão, após deixarem o Fluminense, foram para clubes inferiores. Nitidamente desceram alguns degraus na escala evolutiva do futebol. Isso só mostra a imensa quantidade de erros nas contratações. E um clube como o Fluminense, com uma dívida hoje quase que impagável, não pode cometer tantos erros. Essa grande maioria de atletas que desceram degraus na carreira após deixarem o Fluminense demonstra a inabilidade negocial de quem está no clube e continua mandando agora com cargo remunerado. Gente, é muito grave o que acontece. Claro que não dá para você ter um índice absurdo de acerto no futebol, mas as contratações precisam fazer sentido. Olha quantos jogadores deixaram o Fluminense e foram para o Goiás, encerraram a carreira. O Keno está indo para o Coritiba. O Thiago Santos foi para o Coritiba desse ano. São jogadores que não têm mercado. O Fluminense contrata atletas que o mercado não mais deseja e quando consegue se desfazer deles, vão para clubes menores. Olha a dificuldade que o Fluminense tem em se desfazer de, por exemplo, o Everaldo. O Vitória teve interesse nele, a Chapecoense, mas quem vai pagar mais de R$500 mil no Everaldo, gente? O Otávio, 4 anos de contrato, o Fluminense comprou por 8 milhões. Quem vai pagar mais de R$500 mil de salário para o Otávio? Isso vale para o Lima, o Nonato que acabou de ser comprado. O Guga, que renovou o contrato de 4 anos. O Soteldo, contratação milionária. Eu vejo muita gente ter que se desfazer desses caras. Como? O mercado não quer. E quem quer são clubes médios que não têm condições de pagar o que o Fluminense paga. O que o Fluminense fez em todos esses anos da gestão Mário, poucos clubes são capazes. O Fluminense deu mercado a jogadores que não tinham mais. Vocês entendem o problema? E a gente espera que isso mude agora, que o presidente tem um cargo remunerado. Precisa ser cobrado pelas suas ações, com risco de demissão em caso de fracasso. Não vai acontecer. Ele manda em tudo. Mas é o que deveria ocorrer. Ele tem um cargo de diretor-geral
dentro de uma estrutura que é muito similar de uma SAF. O Mário é o CEO do Fluminense hoje, ainda sem SAF. Precisa ser cobrado. Esses erros não podem acontecer. Você não pode trazer um Gabriel Pires, um Renato Augusto, um Douglas Costa, o Ian Lucumi. Olha quantos nomes que nós trouxemos aqui. E o que foram deles após deixarem o Fluminense, gente? Tirando o Caio Paulista, que foi para São Paulo, Michel Araújo. O Henrique voltou para o Cruzeiro, depois encerrou a carreira. Eu não peguei o número disso, mas mais de 90% dos contratados pela atual gestão tiveram um decréscimo na carreira depois de deixar o Fluminense. Isso significa muita coisa. E como é que a gente faz para largar essa galera que ficou aí? Quantos jogadores medíocres, limitados, fazem parte do elenco porque não tem mercado? Ou vocês acham que o Fluminense não quer se desfazer do Everaldo? Do Keno, que deve ir embora, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, já até foi. Do Thiago Santos, que tinha mais um ano de contrato, gente. O Keno tinha mais um ano de contrato. Compraram o Otávio por 8 milhões, deram 4 anos de contrato, Nonato mais 3 anos, comprando 8 milhões, gente. Com salários altíssimos. Como é que alguém vai passar impune, pagando mais de R$500 mil para o Everaldo, que era terceiro reserva do Bahia? Então eu quis fazer esse vídeo aqui para alertar vocês. Para que a torcida continue vigilante, cobrando, para que mais erros não aconteçam. Chega de pagar alto por quem não merece, por fazer contratos abusivos e lesivos ao clube. São muitos jogadores que chegam sem mercado e que o Fluminense valoriza e depois não consegue se desfazer. O que você achou dessa lista? Ficou assustado? Bota aí nos comentários. Antes de sair, deixa o like no vídeo e a inscrição no canal. Um grande abraço, até a próxima. Saudações tricolores.